E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar aqui de maneira bem rápida um tema dentro da jurisdição, dentro da teoria geral do processo, que são as características da jurisdição. A primeira característica da jurisdição é a sua substitutividade, ou seu caráter substitutivo. O que significa dizer que a jurisdição ela possui o caráter substitutivo? Significa dizer que a jurisdição ela substitui a vontade das partes pela vontade do direito. A jurisdição substitui a vontade das partes pela vontade do direito. Essa, porém, não é uma característica essencial à jurisdição. Ou seja, é possível que haja jurisdição sem esse caráter substitutivo. Como assim? Vamos usar como exemplo a execução. Nós temos as medidas de execução direta, ou também chamada de execução por subrogação, e temos também as medidas indiretas, que são as chamadas medidas por coerção de execução. Tá? A execução por subrogação, que é aquela em que o Poder Judiciário se coloca no lugar da vontade do executado e satisfaz a obrigação para o credor, essa sim possui o caráter substitutivo. Por quê? Porque ela gera satisfação independentemente da ação do executado, como uma busca-apreensão, por exemplo. Por outro lado, na execução indireta, aquela que é feita por intermédio de uma pressão psicológica, não há essa substituição de vontade e por isso nós não podemos falar que há a substitutividade aqui, porque não há. Nesse caso, a obrigação ela é cumprida voluntariamente, através de uma pressão psicológica. Então, muito embora o caráter substitutivo seja, sim, uma característica da jurisdição, não é uma característica que sempre vai estar presente. Tá? Isso também, a ausência dessa característica não vai fazer com que a jurisdição deixe de ser jurisdição. A segunda característica da jurisdição é a lide. E o que é a lide? A lide é um conceito composto por dois elementos: o conflito de interesses e a pretensão resistida. Né? Já dizia Carnelucci, lide é o conflito de interesses caracterizado por uma pretensão resistida. E a lide, nós sabemos, é um fenômeno sociológico. Se dá no plano dos fatos e não no plano jurídico. Também não é uma característica essencial à jurisdição. É possível que haja jurisdição sem lide, como, por exemplo, na jurisdição voluntária, pelo menos ali na sua essência. E nós também temos jurisdição contenciosa sem lide. E aqui alguns exemplos para explicarmos que existe sim processo sem lide. O processo objetivo, como as ações de controle concentrado de constitucionalidade, ADI, ADO, ADC, a ADPF e etc. E também as ações de tutela inibitória. O que são ações de tutela inibitória? São aquelas que buscam evitar a prática de um ato ilícito. Elas buscam evitar a lide. Então perceba, elas não têm lide. Então, tanto o caráter substitutivo quanto a lide são características da jurisdição que podem estar ausentes. Elas não são essenciais da jurisdição. E cuja ausência também não vai desnaturalizar a jurisdição como tal. Bom, a terceira característica é a inércia. E nós sabemos que o artigo 2º do Código de Processo Civil estabelece que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. A jurisdição ela é inerte. Tá? E o que significa dizer que exige-se a provocação do interessado para que um processo judicial tenha o seu início. O juízo, não pode escolher o que vai jogar. Ele precisa ficar numa posição de inércia para que os processos cheguem até ele através da provocação. E por quê? Temos algumas razões para explicar o motivo pelo qual a jurisdição ela é inerte. Um primeiro motivo é para evitar a transformação de um conflito jurídico em conflito social. Porque nem sempre conflitos eles serão jurisdicionalizados. Imagina que, por exemplo, uma pessoa deva alimentos para outra. Essa credora de alimentos pode optar simplesmente por não ajuizar uma ação. Se fosse obrigatório o ajuizamento dessa ação, um conflito que a princípio é jurídico se tornaria também um conflito social. Então, por isso, a jurisdição é inércia. Outro motivo para que haja essa inércia é que nós sempre temos a possibilidade de resolução do conflito por outros meios. A famosa justiça multiportas, os métodos alternativos de solução do conflito.
É possível que seja resolvido através da conciliação, através da mediação, através da arbitragem, através da negociação. Não há uma obrigatoriedade em jurisdicionalizar problemas. E terceiro, a jurisdição é inerte para não comprometer a imparcialidade do juiz. Se você permite que o juiz escolha as ações que ele vai julgar, ou que ele julgue sem ser inerte, isso pode comprometer, vai comprometer, na verdade, a sua imparcialidade. Né? Temos o princípio da imparcialidade, muito valioso para o direito processual civil. Então, não podemos comprometer a imparcialidade do juiz. Por conta disso, garante-se a característica da inércia para a jurisdição. Essa característica da inércia, ela também não é absoluta. Nós temos exceções. Tá? Classicamente, a gente tinha o processo de inventário, que poderia, na vigência do CPC anterior, de 1973, ser iniciado pelo magistrado sem provocação. Hoje não mais, hoje não temos mais essa exceção. Mas ainda temos algumas exceções previstas no ordenamento jurídico. Como, por exemplo, a ação de restauração de autos, que está previsto no artigo 720 do CPC. É uma ação pouco usual, você raramente vê ela acontecendo, mas é uma ação que pode ser iniciada sem necessidade de provocação. Só que o artigo 2º, além dele prever que o processo começa por iniciativa da parte, ele traz também informação de que, a partir do momento que ele é ajuizado, cabe ao juízo impulsioná-lo. E aí nós temos aqui o impulso oficial. Tá? Vale dizer, o início do processo depende de provocação, mas o seu desenvolvimento se dá pelo juiz, através dos seus pronunciamentos judiciais, das decisões interlocutórias e principalmente através dos despachos. Tá? E esse impulso oficial, é importante dizer, ele também pode ser excepcionado pela lei. Pode existir algum caso em que a lei diga que o impulso oficial não vai operar. Como, por exemplo, no cumprimento de quantia, de pagar a quantia certa. Uma vez condenado, o réu a pagar a quantia certa, e não cumprida a obrigação, o início, a fase do cumprimento de sentença, vai exigir um requerimento por parte do exequente, nos termos do artigo 523 do CPC. Perceba, o impulso oficial aqui ele fica limitado por uma expressa previsão legal. E a quarta e última característica da jurisdição é a definitividade. E essa definitividade ela decorre da coisa julgada material, que só existe na jurisdição. Só há coisa julgada na jurisdição. Só que nem sempre a jurisdição vai gerar coisa julgada material. Tá? Por várias outras razões que aqui no momento não nos interessa. Mas a definitividade é uma característica da jurisdição. Então, em resumo, nesse vídeo, vimos que são 4 as características da jurisdição. Seu caráter substitutivo, lide, inércia e definitividade. Beleza, gente? Um grande abraço a todos.